Fala pessoal, como vocês estão? Espero que muito bem. Estamos aqui mais uma vez, Mano Rocks na área, aqui no Cafofo do Rocks, pronto para trazer mais um vídeo para vocês. Então, meus queridos, primeiramente, muito obrigado aí pelos comentários, as visualizações de vocês. O canal está crescendo muito bem, é um canalzinho bebezinho, criancinha, mas já está crescendo e isso só me traz alegria, só me traz vontade de continuar trazendo conteúdo para vocês sobre o nosso Hytaleizão da massa, glorioso Hytale. Então vamos lá, galera. Hoje, sem enrolação, direto ao ponto, estamos aqui no nosso mundão lindo, maravilhoso, aqui os nossos amigos, aqui nossas aves vizinhas, aqui estão do lado do Templo da Deusa. E qual que é o objetivo do vídeo de hoje? Vocês podem me perguntar, caros amigos, ao nosso stand de tiro, olha que bonito. Né? O vídeo de hoje, galera, a gente vai entregar o que a gente prometeu, tá bom? Nós vamos entregar o nosso refúgio. Vamos construir um refúgio para a gente poder morar, sair do aluguel aqui do Templo da Deusa, né? A deusa é muito gente boa, gente fina pra caramba, mas a gente vai fazer isso, tá? E para poder fazer isso, o que a gente vai precisar, galera? Vamos precisar de materiais, tá? Então, materiais vamos precisar muito. Nos nossos baúzinhos aqui, a gente tinha alguns materiais que fomos encontrando nas nossas aventuras nos últimos episódios. Então aqui tá os materiais aqui de construction, de plantação e tal, mas aqui tem. Então a gente pegou bastante toquinho de árvore branca, ok? Que é aqui a tora de bétula. Então, pessoal, também um disclaimer é interessante, estou usando a tradução PTBR mais precisa que tem lá nos mods do Hytale para poder melhorar a nossa experiência, tá bom? Se vocês quiserem, posso ali colocar na descrição também, é só vocês me pedirem nos comentários. E além disso, para melhorar a nossa experiência de jogo, também estamos jogando aqui na versão nova, tá bom? Então a gente já tem aí alguns recursos novos, podemos falar deles depois. Mas vamos lá. Galerinha, o negócio é o seguinte: para poder construir a gente vai precisar de muito mais do que isso. Então a gente vai precisar de muito mais madeira e de muito mais pedra do que isso. Então, antes de falar em construção, a gente vai precisar falar em coleta de recurso. Então vamos precisar coletar recurso, não vai ter jeito, tá bom? E vocês viram que os baús aqui, eles se enchem rápido no Hytale. Então eu vou pegar uma madeirinha aqui emprestada pra gente poder fazer um baúzinho aqui. E a gente consegue fazer o baú só na bancada de mobília. Então já vou fazer ela aqui, galera. Vamos lá. Bancada de mobília, bancada de móveis, ó, é essa daqui, tá bom? Para fazer ela só precisa de 6 toquinhos de qualquer madeira e 4 de qualquer pedra. Então vamos fazer uma aqui rapidamente, beleza? Fizemos uma. Vamos arranjar um lugarzinho aqui no Templo da Deusa pra gente poder botar a nossa bancada, porque vocês estão vendo aqui que tá super lotado. Caraca, maluco. Onde que a gente bota? Tá bom, vamos arranjar aqui um lugarzinho aqui, ó, aqui do lado da nossa caminha. Vou até trocar nossa caminha de lugar aqui. Tá bom? Vamos lá. Ó, Deusa, desculpa, gente. A gente promete que tá tudo tranquilo. Vou colocar a nossa... Caraca. Tá. Vamos dormir aqui. Pronto. Então vamos lá. Temos aqui a nossa bancadinha. E aqui na bancada de móveis, galera, muito interessante também mostrar pra vocês, né? Quem já conhece o Hytale já sabe do que eu tô falando. Quem não conhece vai descobrir agora. Na bancada de móveis a gente tem as mobílias que a gente gosta de colocar pra decorar as nossas casinhas, né? Então vamos lá. A gente tem aqui uma listagem aqui, uma aba só de baús. Temos uma aba só de camas. Temos uma aba de iluminação. Uma aba de cerâmicas, pra gente poder fazer aqueles materiais de argila, igual no Minecraft, né? A gente tem aquelas terracota, né? Se não me falha a memória. Então aqui a gente consegue fazer cerâmica com argila de cores diferentes. Muito interessante. Temos também as bancadas de móveis para fazer a lã. Então a gente usa as pétalas. Ó, e tem aqui vários recursos da natureza pra gente poder fazer as pétalas das cores. E depois a gente usa o tecido mais a pétala para fazer a cor que a gente quer, tá bom? De tecido. A gente também tem paredes feitas de madeira, então são paredes coloridas, bacanas, legais. A gente tem bancadas de móveis diversos aqui pra gente poder fazer decorações diversas, tá bom? Bem interessante, bem legal. E a gente tem também bancada de móveis aqui, a gente tem uma aba aqui também só de coisas sazonais. Então decorações de Halloween, decorações de Natal,
decorações de Páscoa, isso tudo aí vai vir no futuro, né? Muito interessante, muito legal. Então hoje a gente quer olhar aqui a parte do baú para poder fazer um baúzinho que seja. A gente precisa de 3 madeirinhas e normalmente um outro material. Eu vou querer fazer, galera, esse daqui. Bom, eu não sei se a gente vai conseguir fazer, na verdade, nenhum desses, né? Vamos ver o que a gente tem. É o baú de bambu, a gente não tem bambu ainda, nem madeira tropical. Tem o baú de taverna, que usa 2 bloquinhos de ferro. E tem o baú pequeno, que é madeira dura e lingote de ferro. Vamos ver o que a gente tem aqui de ferro para derreter. Eu vi que a gente tinha pelo menos umzinho, né? Umzinho. É, a gente tem umzinho. Porra, umzinho é dolorido. Mas a gente tem alguma barrinha, galera? Vamos ver se a gente tem alguma barrinha pronta. Não, também não tem barrinha pronta. Mas a gente tem 2 aqui de cobre, dá pra fazer a de cobre também. Então vamos largar o de cobre aqui. Vamos colocar um pouquinho dos gravetos que a gente tem aqui pra poder torrar. É sempre importante, galera, tá usando os gravetos pra fazer os seus minérios virarem barras. Por quê? E também pra cozinhar, pra você poder gerar carvão, tá? Aqui, por enquanto, a maneira mais eficiente que a gente tem de combustível é o carvão. E a única maneira dele estar sendo gerado, pessoal, é muito importante a gente estar usando ele sempre aqui, né? Na hora de fazer os nossos smeltings, na hora de derreter as nossas barrinhas. Ó, galera, Rocks também é conhecimento em inglês. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então, as nossas barrinhas de cobre. A gente vai ver o tipo de madeira que a gente precisa ali, se não me engano, era madeira dura, para a gente poder também criar o nosso baúzinho aqui, para a gente poder ter mais um recurso. Então é esse cara aqui, olha, esse aqui, qualquer, aqui, tábua de madeira morta, pô. Galera, isso daqui tá meio furado. Eu acho que mesmo que se a gente conseguir fazer isso agora, não sei se vai ser interessante. Talvez seja melhor a gente buscar um baú aqui nas redondezas, né? A gente já viu até alguns lugares que talvez tenham material ali pra gente. E a gente fazer, bom, o que a gente deveria ter que fazer. Mas o que eu queria mostrar pra vocês era isso, era a questão da bancada de mobília, pra gente poder fazer um baúzinho bacana pra guardar os nossos conteúdos, que nossos baús aqui já vão ficar bem cheios. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar aqui fora um dos lugares que geram-se naturalmente, né? A gente tem várias construções, ó. A gente tem uma aqui próxima da gente, ó, bem aqui ao lado direito. Vamos ver como é que tá. Vamos dar uma olhadinha lá e ver se a gente acha um baúzinho. Se não me falha a memória, tinha um baú, galera. Acho que até uma casinha que no episódio 2 a gente passou lá na frente, tinha bastante trigo, né, plantado lá e tal. Então vamos lá dar uma olhadinha, ver se a gente consegue pegar pra gente poder usar aí, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala, galera, então chegamos aqui, na verdade não era nem uma casinha, né? Era uma mistura de DG com aquela mina abandonada. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente sabe que o Hytale é um jogo em acesso antecipado, então a gente vê aqui a plaquinha de trabalhando, estamos trabalhando, o Quebec de capacete, porque as masmorras ainda não estão finalizadas. Então só pra gente poder ver ali, bem legal. Mas como aqui foi uma estrutura meio que dupla, vamos ver se a gente consegue achar algum baú aqui dentro, galera. Então vou quebrar aqui mesmo na cara dura pra gente poder ver como, se a geração aqui nos ajudou. Acho que não, né? Aqui eu acho que não. Talvez na parte de baixo da mina a gente consiga encontrar algum baú aí facinho pra gente poder pegar e seguir adiante. Então vou descer aqui, galera. Venham comigo, Rocks Aventura. Vamos pegar nossa tochinha. Estamos atrás de um baúzinho, certo? Opa, escorreguei aqui, cai. Então vamos lá, baúzinho, baúzinho. Já vimos alguns minérios, né? Olha, já que estamos aqui, né, gente? Já que estamos aqui, né? Vamos pegar um minériozinho que vai nos ajudar, tá bom? A gente sabe que recursos são sempre muito bons. E como a gente está falando hoje da construção do nosso refúgio, vamos precisar de recursos e recursos abundantes. Então vamos lá, vou pegar esse cobrezinho que estava aqui dando sopa. Vamos dar uma olhada aqui para baixo, temos tochinhas para poder ligar. Eu vou quebrar também, galera, esses baús aqui, quer dizer, esses caixotes, barris aqui, etc. Porque eles podem ter algum conteúdo pra gente, tá bom? Só para dar uma olhadinha, aqui eu tinha dado uma olhada só se tem alguma coisa aqui para trás no túnel. Aparentemente não, era só realmente a geração. Então vamos lá, vamos descer. Aqui tem um cobrezinho aqui na parede, dando um molezinho. Então a gente vai colocar sempre aqui o nosso
nossa tochinha para ajudar a iluminar, tá bom? Vamos continuar descendo acompanhando os trilhos. A gente vai achar mais algumas tochas, vamos acendendo para poder melhorar a nossa iluminação. Aqui embaixo temos mais cobre. Galera, acabou que uma coisa ajudou a outra, né? A gente foi atrás de um baú já pronto e achamos recursos que vão nos ajudar com a construção do nosso cafofo. Então, vamos ver o que tem aqui. Uma caverninha natural. Então, vou colocar algumas tochinhas pra cá, beleza e tal. Vamos pegar esses cobrezinhos aqui. Acabou que a gente vai, né, fazer os dois. Pegar um pouco de recurso, um pouco de cobre. E aí, galera, uma coisa interessante, a gente já falou, né? Bom, não sei se a gente já falou, se a gente não tiver falado, vocês me desculpem. Mas o Hytale, diferente, né, do Minecraft, por exemplo, ele tem os biomas, obviamente, mas ele também tem a divisão dele feita toda em zonas. Então hoje, no Hytale, a gente tem 4 zonas. O editor vai botar aí na tela aí pra gente poder falar ilustrativamente. E essas zonas, galera, para que elas fazem? Elas fazem uma divisão diferente. A gente tem dentro de uma zona uma certa dificuldade e diversos biomas de dificuldade, né, compatível. Então, por exemplo, a gente está hoje na zona 1, que é a zona dos iniciantes, né? E na zona 1 a gente vai encontrar recursos da zona 1. Então eu vou ter limitadamente, né, vamos dizer assim, eu não vou ter tudo que eu gostaria. Eu não vou ter cobalto, eu não vou ter adamantita, eu vou ter ferro, eu vou ter cobre, né? Então isso é uma coisa interessante, porque o Hytale, de uma certa forma, ele faz com que você também seja, vamos dizer assim, responsável pelo seu progresso. Porque se você quiser progredir, você vai ter que ir para os lugares mais difíceis. Então é uma coisa também interessante que tem no game, né? Então vamos continuar dando uma olhada. Aqui é uma mina bem grande, hein, galera? Olha que interessante. Vamos pegar esses recursos aqui pra gente, uns couros, ó. Já estou ouvindo barulho de treta. Tem esqueleto por aqui e esqueleto conjurador de magia, tá? Vou falar mesmo, hein? Olha, eu não sei que bug foi esse que aconteceu, mas ele me deu um monte de madeira. Muito obrigado. Pode acontecer de novo, seu bug, tá? Eu acendi uma tocha e misteriosamente caiu madeira do céu, tá? Então... E ficou com uma madeira presa lá. Eu queria muito aquela madeira, gente. Será que não dá pra me dar essa madeira de presente? Me ajuda aí, jogo, vai. Obrigado. E revelamos um cobre. Então, nada acontece por acaso. Estamos aqui no esforço de mineração e conseguimos aqui encontrar um cobre. Então vou pegar a picareta reserva, minha antiga já quebrou. Galera, picareta de pedra, na minha opinião, não vale a pena você recuperar ela, tá? Existe no Hytale um sistema de durabilidade, porém, quando o item quebra, ele fica com esse íconezinho aqui vermelhinho de chave de fenda, de chave de boca, sei lá. E esse íconezinho indica que ele tá quebrado além das rachudarinhas. Então você consegue, tá? Reforjar esse item, recuperar esse item com um kit de ferramentas. Porém, ele usa ferro, então é muito não interessante para nós usar ferro para recuperar uma ferramenta de pedra. Então, a partir das ferramentas de cobre e de ferro, já começa a ficar interessante usar o kit de reparo, tá bom? Por enquanto, eu vou só fazer outra picareta de pedra se a minha quebrar, tá? E depois que a gente conseguir ter acesso ao cobre, a gente passa a usar ferramentas de cobre, obviamente, né? Pra gente poder ficar mais eficiente, não perder tempo. Mas aqui vocês já viram que estamos conseguindo achar até que bastante recurso, galera. É um veio de cobre até que grande. Uma coisa interessante também que eu achei bacana no Hytale, galera, é a questão dos minérios, eles aparecerem na parte, né, externa do bloco. Então eu tenho minério em qualquer tipo de bloco aqui de pedra. Então eu vejo ele, olha, aparecendo, né, por fora do bloco. Isso é muito interessante, ele não é um bloco em si. Não existe o bloco de cobre, existe o cobre, o minério de cobre, que fica dentro dos blocos de pedra, pedra vulcânica, pedregulho, etc. Então isso também é uma parada muito interessante. Inclusive, galera, também eu vi pessoas falando na internet sobre a visibilidade também dos minérios, tá? Que em ambientes escuros, como de cavernas, pode ficar um pouco difícil de você localizar um minério. Mas eu vou dizer pra vocês que jogando algumas horas de jogo, já que eu já tenho acumuladas, eu não notei tanta dificuldade. Vi mods, inclusive, na comunidade do Hytale, que aumentam o brilho e dão um destaque maior, principalmente no escuro, para os minérios, né, que estão dentro dos blocos. Mas, bom, não sei, eu acho que a experiência pessoal, ela vai de cada um. Pra mim, pelo menos, não parece
que tá muito problemático não. Pra mim eu consigo ver direitinho aqui os minérios e tal, é bem tranquilo. Então vamos lá, a gente já pegou tudo que tinha pra pegar aqui em cima, né? Viemos buscar um pedregulhinho e encontramos cobre. Então vamos quebrar isso tudo aqui, a gente vai conseguir pegar alguns recursos, muito interessante, papapá. Gente, vamos acender aqui também. Aqui a gente também tinha visto algum cobre, olha que interessante. Vamos pegar o cobre, né? Sempre importante pegar o cobre, galera, tá? Porque ele vai ser a nossa principal ferramenta aí, vamos dizer assim, de exploração, né? Ele vai ser o nosso material base que a gente vai usar durante um tempo. Até porque... Rato topeiro... Cara, vocês não estavam aqui antes, velho. Que efeito cavalo do Skyrim foi esse daqui, hein? Carpeado do The Witcher. E essa larva safada também tá querendo me bater, ó. E aí, dona topeira? Tá tudo certo? Caraca! O que é isso, gente? Vocês viram que tá uma violência danada aqui nessa caverna? As criaturas mal surgiram e já vieram aqui tampar na pancadaria violenta, cara. Já querendo me bater sem dó nem piedade. Ó, vou dizer pra vocês, hein? O mundo de Hytale está cada vez mais perigoso. Olha, tem minérios ali em cima, mas eles estão tão altos, galera. Eu acho que dá pra gente... Ai, eu acho que dá pra gente encontrar outros aqui que sejam mais fáceis de ser pegos. Nossa, mãe do céu. Eu vou dizer pra vocês, hein. Eu queria encontrar cobre, mas não precisava ser desse jeito com esse nível de susto. Então, galera, eu vou dar uma acelerada no vídeo pra gente poder pegar mais recursos aqui embaixo, tá bom? E já volto pra vocês quando tiver aqui com uma quantidade legal de recursos pra gente continuar a nossa aventura, ok? Afinal, o episódio de hoje não é sobre mineração, já falamos um pouquinho sobre ela. O episódio de hoje é sobre construção, mas para construir precisa de mineral. Então uma coisa puxa a outra. Vamos nessa, nada é tão simples que o editor não possa resolver com uma aceleração. Já voltamos, galera. Forte abraço. Então, galera, voltamos aqui só para mais um pedacinho aqui de exploração interessante nas cavernas. Esse cara aqui são os Boonshrooms. Esses caras são bombas, galera. São cogumelos bombas. Então eu vou comer uma carninha aqui só para mostrar para vocês o que acontece se você desavisado vier e pisar nesse cogumelo, tá, galera? Então, vou adiantar que não é nada bom. Mas pelo nome da ciência, a gente vai fazer. Olha só. Então ele, galera, causa uma explosão que quebra vários blocos em volta dele. Então também, se vocês estiverem nas cavernas, tomem muitíssimo cuidado aí com esses carinhas, tá bom? Vale lembrar que se você apertar o botão F neles, ó, você consegue extrair pólvora deles ao invés de os explodir. Muito interessante, muito legal, muito bacana, tá bom? Então vamos continuar aqui com o nosso timelapse que está sendo interrompido mais do que o editor gostaria. Vamos voltar nessa, galera, já volto. Ih, deu ruim, galera. Como vocês viram, pessoal, eu encontrei alguns perigos nas cavernas e ganhei um retorno mais cedo pra casa. Mas não tem problema, a gente já tinha recurso pra caramba. Vamos dar uma olhada no que a gente conseguiu acumular, tá bom? Vou só tirar aquele cochilinho primeiro, pra dar aquela dormidinha bacana, acordar de manhã e dormir com tocha acesa mesmo, porque eu sou desses, tá? Podem ficar tranquilos.
Acordando de manhã, vamos guardar a nossa tocha, vamos ver o que a gente tinha aqui. Então, de recursos que a gente encontrou. Achamos bastante cobre, hein, gente? E bastante ferro, hein? Então eu vou colocar esses cobres para assar, porque eles vão virar pra gente um set de armadura, que a gente não tem ainda, e um set de ferramentas, tá bom? Além disso, a gente achou um pouquinho de ferro que vai servir pra gente começar a nossa jornada. Enquanto esses caras vão ali trabalhando pra gente, na nossa amiga fornalha, eu vou colocar aqui esse baúzinho que a gente achou também aqui, só para poder deixar guardado os nossos itens valiosos. Então vou deixar aqui os nossos minérios que a gente encontrou, beleza? A pólvorazinha, o coraçãozinho do vazio aqui, tá? Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra gente poder fazer uma organização aqui como item valioso. Então vou levar isso aqui pra lá também, beleza, tal, show de bolê. Vamos guardar. Então, baúzinho organizado, galera. Eu vou dar um rolezinho porque eu quero ver se eu consigo encontrar um pouco mais de madeira de bétula. Então, tora de bétula, de madeira branca, para nossa construção, tá bom? A gente conseguiu acumular 200 pedras aqui de cascalho, pedra de cascalho, o clássico pedregulho, né, do Minecraft. Então, vou ver se a gente usa ela para fazer a fundação da nossa casa e a gente usa a madeira em forma de tronco e suas variações, tábuas, para poder fazer os interiores, tá bom, galera? Então vou fazer isso aí pra gente poder dar uma olhada. Antes, só queria mostrar pra vocês uma coisa interessante. Como eu disse pra vocês, o Rox aqui, gosta de jogar com alguns mods, tá bom? Eu gosto de jogar com mods que eles não quebram o balanceamento do game, galera. E sempre que tiver um conteúdo de mod que aparecer num vídeo, podem ficar tranquilos que eu vou avisar vocês e também como usar se vocês estiverem interessados. Um mod que eu até já falei antes, pessoal, é a questão do mod aqui das bolsinhas. Então ele cria bolsinhas que são como se fossem baúzinhos portáteis. Eu tenho agora aqui com algumas peles e posso fazer um primeiro aqui, né? Uma primeira bolsinha. Então eu vou fazer essa bolsinha, vou deixar ela guardadinha comigo, tá bom? E também vou fazer aqui pra gente, galera, uma panelazinha aqui pra gente poder cozinhar as carnes que a gente tá acumulando, né? E não estávamos usando. Então vou colocar ela aqui direitinho, vou colocar esse carvãozinho aqui e vou assar bastante dessas carninhas aqui de rato, que a gente matou muita ratazana, vocês viram ali no timelapse ali, coisa de louco. Matamos uma pancada de ratazana ali no enquanto estávamos na masmorra e essas ratazanas dropam carne. Então, tô comendo carne de rato? Tô. Me incomodo com isso? Não, porque é carne de rato digital. Mas tamo aí com uma carninha a mais aí. Então aqui vai ficar minerando. Vou aproveitar, pessoal, já vou aposentar aqui a nossa picareta, tá? Então a nossa picaretinha aqui, ó, infelizmente ela já foi dessa para melhor. Vou aproveitar para fazer uma picareta de cobrito, é muito importante, né? E queria ver se a gente conseguia fazer um machadinho de cobre também. Então falta um pouco de fibra. Será que tem fibra nos nossos baús? Eu acho que não, a gente vai ter que pegar um pouquinho de fibra aqui fora. Então vou cortar uma fibrinha aqui fora para a gente poder fazer a nossa machadinha de cobre. E vai acelerar, tá bom? A nossa exploração, porque a gente vai precisar voltar menos para casa. Vamos ter um espacinho a mais para poder guardar, tá bom, pessoal? Então vou fazer aqui rapidinho a nossa machadinha de cobre. Vamos lá. Fazendo ela, beleza, ela tá pronta. E aqui, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês era isso, ó. Essa daqui que é o kit de reparo, que é usado para reparar as ferramentas. Então, pessoal, quando você repara a ferramenta, ela perde até 10% da durabilidade máxima. Então você não consegue ficar reparando para sempre, tá? Mas uma coisa interessante é que, bom, você não vai precisar usar muito, né? Até 10%, pode ser que ela perca só 5%, só 2%, só 3%, só 4%, só 9%. Então, se você tiver sorte, você consegue ficar mais tempo com a sua ferramenta. Vou guardar esses recursos aqui no nosso baú de valiosos, aqui, que a gente guardou a barrinha, papapá, beleza. Vou guardar aqui também o nosso machadinho. Opa, não. Vou guardar o nosso machadinho ali, aqui mesmo, junto com a nossa picareta quebrada. Então ele vai ficar pra cá. E agora, galera, vou ir lá cortar um pouco de madeira de bétula pra gente poder ter mais madeira, tá bom? Colocar aqui só mais um pouquinho aqui de cobre para assar. Então agora já tá no talo. Já está cheio. Então vou voltar lá e vocês vão me ver daqui a pouco.
Fala galera, então tamo de volta depois de bastante madeira cortada, tá? E já vou mostrar pra vocês ali o nosso progresso. Deixa eu só colocar mais gravetinhos aqui pra poder a nossa fogueirinha ali, nossa fornalha continuar trabalhando, tá bom? Vou deixar esse carvão guardado aqui por enquanto. E galera, vocês vão ver que o que não falta agora é recurso, tá? Matei alguns esqueletos ali que deixaram cair uma espada de sucata. Então ela pode quebrar um galho aqui no lugar da nossa espada rústica pra eu não precisar criar outra por enquanto. Vocês viram que caíram duas aqui, ó. E também nessa pancadaria achei um cobre que vai ficar guardado. Achei uma carninha e um ovo de galinha. Vou guardar aqui a carne e o ovo, tá bom? Essa ferramenta aqui eu vou pegar, vou tirar daqui. Ah, vou deixar a espadinha aqui, tá bom? Vou deixar aqui a nossa reservinha, tá? Mas galera, pasmem, nesse tempo todo, e deve ter sido talvez só uns 20 minutos aí, a gente conseguiu encher com quase 400 blocos de tora de bétula, 90 toras de carvalho, mais 96 toras de faia. Além dos blocos que a gente já pegou lá e a quantidade de graveto. Tem quase 700 gravetos, galera. Quase 800 na verdade, que a gente torrou 100 agora ali na fornalha. Então para vocês verem como que é fácil de você acumular recurso, além das 200 e poucas resinas, tá? Seiva de árvore. Então para vocês verem como que é fácil cortar árvore e acumular os recursos dos vegetais, utilizando aí essa tecnologia nova, né, das árvores caírem quando você corta elas, tá? Então vou deixar aqui esse materialzinho acumulado, as nossas barrinhas ali já estão acumuladonas. E galera, bom, eu não vou me equipar agora porque a gente já tá sem espaço aqui, eu não quero tirar mais os bancos e desconfigurar mais o templo da deusa. Então vou focar aqui na gente trabalhar. Então para poder trabalhar e construir, a gente vai precisar de quê? Uma bancada do construtor e uma bancada de trabalho. Eu vou criar umas novas para a gente não tirar as que já estão aqui dentro, tá? Então vou criar uma nova aqui, bancada do construtor, e vou criar uma nova bancada de trabalho, basicona mesmo, que a gente já está acostumado a usar. Vamos lá, cadê você, minha querida? Tá aqui. Para fazer ela eu preciso de árvore e pedra. Tava na bolsinha minha árvore e minha pedra, então deixa eu tirar aqui, vamos lá. Agora eu consigo fazer, beleza. Então tá feito aqui. Galera, próximo passo que a gente vai fazer agora. Vamos procurar, tá? Deixa eu só organizar isso daqui. A gente vai procurar o nosso lugar para construir, né, a nossa casinha, a nossa chopana, pessoal. Então, o que eu vou fazer? A gente precisa achar um lugar legal pra gente construir que não seja muito distante aqui do templo da deusa, né? Porque, igual eu te falei pra vocês, a gente vai ter que ir e vir várias vezes por conta das entregas de memórias. Então, vou procurar aqui um lugar bacana, uma planície que seja legal, interessante, perto da floresta e ao mesmo tempo com bastante espaço para a gente construir. Também é interessante, pessoal, estar sempre perto de um corpo de água, porque vocês vão ver lá para frente que farmar os recursos, né, vegetais e os recursos também de farm, quando eles estiverem, eles vão precisar de água. Então a gente está perto de um corpo de água, né, e também para quando a gente quiser pescar, quando os barquinhos chegarem aqui, né, a gente vai poder construir neles também. Então eu acho que, olha pessoal, talvez aqui onde a gente está agora seja um lugar bacana para fazer uma casinha, ó. A gente está relativamente perto do templo da deusa, temos aqui um rio, aqui um curso d'água, ó, bem aqui na nossa lateral. Temos um urso que não vai estar feliz quando nos perceber daqui a pouco, e ao mesmo tempo que a gente tem já uma proximidade com as montanhas, ó. Então quando a gente quiser a gente vai poder ir para as montanhas também. Então acho que aqui é um lugar bacana, pessoal, acho que é um lugar legal, hein? Então vamos lá, vamos começar com o nosso processo de preparação desse terreno. Então para preparar esse terreno, galera, o que eu vou fazer? Eu vou precisar dar uma aplainada e eu vou aplainar esse pedaço aqui que tem os pedregulhos, tá? Para poder ficar legal, ficar bacana, e já estamos voltando. Galera, então agora a gente conseguiu limpar um bom espaço do terreno para a gente fazer a nossa chopaninha, tá bom? E agora sim as coisas estão começando a ficar legais. O que eu vou fazer, galera? Vou dar uma dormidinha para a gente poder continuar essa construção durante o dia e já volto com vocês. Fala galerinha, estamos de volta aqui. Então já amanheceu, estamos aqui com... Cara, tem bastante recurso com a gente. Mas, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer aqui para começar, né, a nossa construção, meus queridos?
Então, primeira coisinha de todas, nós temos que definir qual bloquinho aqui vai ser a base da nossa construção. Eu tô afim de poder começar essa construção bacana, legal, usando esses pedregulhos que a gente pegou. Então vou pegar essas pedras esses pedregulhões aqui, vou guardar essas terras que a gente não vai usar tanto por enquanto, tá? E vou guardar um pouquinho dessa seiva de árvore também, só para economizar um espacinho no inventário, tá? Vou tirar também esse cascalho de basalto, que ele pode servir como algum tipo de detalhamento legal na nossa construção. Então vamos lá. Quando a gente vem aqui na bancada do construtor, vou colocar aqui o cascalho de basalto. Olha, ele vira esse tijolão maneiro, escuro, legal. E também tem alguns telhados, ó, que dá pra fazer com ele. Um telhadão preto, imponente, bacana, legal. Negro, né? Da hora. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso cascalho também, ver o que que faz. Ele faz uma versão mais clarinha. Então, o que que eu vou fazer, galera? Eu tô com bastante cascalho. Vou fazer aqui uns 50 cascalhinhos aqui para ser a nossa base. Então vai ser a fundação da nossa casinha. Uma dica importante de construção é faça sua casinha num tamanho legal, galera. A gente viu que o Hytale é um jogo que precisa muito dessa questão do espaço. Então, por conta de ter muito essa necessidade do espaço, a gente precisa ter, né, um espaço maneiro para a gente trabalhar. Tá? Então eu vou colocar aqui um bloquinho aqui onde eu quero que seja a extremidade e eu vou mostrar uma dica muito interessante para vocês, pessoal. Tem uma ferramenta no Hytale que é chamado martelinho. Vamos ver onde que ele tá. Ele não está por aqui. Não, ele está aqui na aba ferramentas mesmo. O martelo rústico. O que que esse cara faz, galera? O martelo, ele serve para a gente poder mudar a aparência dos blocos. Então vocês vão ver que o tijolinho aqui, quando eu fui lá na mesa do construtor fazê-lo, ele tinha várias opções. Se eu já coloquei o bloco, pô, Rox, eu não tenho como mudar ele? Tenho sim, Padawan. Venho aqui com o botão direito do martelo e ó, pum, virou um bloco diferente. Martelo de novo, outro bloco. Martelo de novo, outro bloco. Então você também pode mudar o bloquinho que você fez, não são todos, tá? São alguns, mas a maioria dos materiais básicos de construção ele tem essas 4 variações ali básicas que estão disponíveis também na bancada do construtor, tá bom? Então eu vou deixar ele demarcado com essa aparência aqui, para eu saber que ele é a extremidade, e eu vou contar. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então coloquei mais um aqui. Sei que eu tenho aqui então, de bloco a bloco, que eu tenho 12, né? Tenho a extremidade aqui e mais 10 no meio. Beleza, galera? Então vou fazer a mesma coisa aqui formando um grande retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a nossa quina. Então vou martelar ela para ficar diferente. Vamos fazer a mesma coisa para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui, galera, aqui eu vou colocar no 5 um diferente, porque eu quero fazer a nossa casinha com um formatinho mais interessante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, mais um. Esse espaço aqui eu vou dar uma quebradinha, só para dar uma distanciada, a gente ter uma paisagem maneira, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei aqui. Vou mudar ele também, para ser a nossa quininha. E vou colocar mais 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vai fechar direitinho com a nossa quina diferente. Aí agora eu venho aqui e vou completar essa distância com os nossos bloquinhos de fundação. Faltou alguns, não tem problema, por isso que temos as nossas bancadinhas aqui. Só vim aqui e fazer mais, tá bom? Então vamos lá. Fiz mais alguns aqui só pra gente continuar. E vamos colocar aqui. Opa! Tinha que acontecer, né, gente? Tinha que acontecer. Então, aqui tô com um layout básico aqui da nossa casinha traçado. Aqui esse cantinho vai ser o nosso quarto. E aqui vai ser a nossa área principal. Como é a nossa choupana inicial, a gente vai construir várias no decorrer das nossas aventuras, galera. Eu não tô muito preocupado nela ser, assim, uma coisa inimaginável, gigantesca. Não, eu quero que ela atenda às nossas necessidades básicas, tá bom? Então isso é o básico para mim e eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Então vou vir aqui com as nossas toras e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5 blocos de altura porque, galera, o Rox não gosta de casa baixinha, tá? Eu gosto de casa um pouquinho mais alta. Então vou vir aqui nos cantos, colocar os nossos alicerces. 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Mesma coisa aqui. Ok, vamos lá. Ok, e agora a última quina. Vamos fazer isso também.
Ok. Então, feito isso, vou completar aqui, galera, o nosso esqueleto aqui, o pilarzinho de sustentação, bacana, legal. Vamos pegar aqui uma coisa interessante, ó. A gente fez a nossa casa com 10 aqui no meio, né? Ela não é ímpar. Então, no meio dela, que vai ser exatamente nesses dois blocos aqui, a gente vai ter a divisão do nosso telhado, tá? Então, eu vou colocar aqui. Beleza, vou tomar minha liberdade para cortar esse bloquinho. Ok. Vou deixar dessa maneira aqui, tá bom, pessoal? Que aí eu já tenho uma linha guia de onde vai ser a metade do telhado e aí como que eu vou fazer ele. Vou completar aqui o restante também, então vamos lá. Vamos continuar construindo, o que é cães à obra, galera, cães à obra. Então, o clã do Rox tem ninjas aí que trabalham com diversos aspectos, diversos serviços. Um deles é a construção civil. Se você precisar de um construtor, chama o cachorrão que ele dá uma ajuda. Mas vamos lá, vamos lá. Então, continuando aqui, beleza. Estamos quase completando aqui o que a gente chama de frame, né? O quadro principal aqui da nossa casa, tá bom? E ela vai ficar uma decoração bacana, bem interessante e tal. Beleza, tá fechado, galera. Então agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar uma olhada aqui, vamos ver como está ficando, beleza, legal. Aqui eu vou continuar demarcando, então vou colocar aqui bloquinhos aqui, galera. E aqui aonde é a divisória eu vou marcar ele diferente também, só pra gente saber. Aonde vai ser o quarto, vou fazer continuação de bloco aqui na parte do dentro. Beleza, vou mudar ela para essa forma, ok. Para ficar legal, para ficar uma separação bacana. E aí no meio eu vou encher com madeirinha, tá bom? Então aqui vou fazer a mesma coisa, galera. Vou usar esses bloquinhos de pedregulho que a gente já tem para poder fazer um frame externo aqui no meio. E por dentro eu vou encher com outro bloco, provavelmente madeira, meia tábua. Vamos ver como é que vai ser a questão de rendimento aqui, ó. Então acabou de novo, vamos vir aqui na nossa bancada. Então agora beleza, temos aqui o frame inicial aqui da nossa casinha. Vamos colocar onde vai ser a demarcação da nossa entrada. Então 1, 2, 3, 4. Então vou colocar aqui e vou colocar aqui. Belezura. Aqui eu vou deixar diferente também para dar aquele charme. É, meus queridos. E aqui mesma coisa. Vou deixar diferente também para dar o charmezinho da nossa construção. Já venho aqui, já coloco a madeirinha, faço aqui 2 escadinhas e pum! Maravilhoso, tá? Agora, galera, eu gosto muito de abusar das torinhas de madeira, porque eu acho elas um bloquinho muito bacana. Vou colocar eles aqui para fazer o frame da nossa porta, tá bom? Aqui em cima a mesma coisa, vou fazer isso aqui. Aqui, aonde vai ficar a nossa porta, eu vou colocar assim também. Ali depois vai ter um detalhezinho em cima maneiro, provavelmente uma escadinha invertida, para a gente poder fazer um detalhamento legal. Olha que bacana que costuma ficar, galera. A gente vem aqui, ó, aperta o R. O botão R serve para mostrar um preview do bloco. Na verdade ele serve para rodar. E aí, como na configuração padrão do jogo, o bloco ele não mostra, vamos dizer assim, a prévia da localização. Vocês conseguem habilitar isso, tá, pessoal? Se vocês quiserem. Você aperta o R e ele vai mostrar ali uma transparência ali de como ficaria o bloco quando você o colocasse, tá bom? Então aqui legal, beleza, bacana, já temos o esqueleto da nossa casinha aqui. Vou pegar um pouquinho mais de madeira das nossas madeirinhas aqui, tá? Pra gente poder fazer o nosso piso. Piso, galera, vou fazer de madeira simples, vou fazer de meia laje. Então aqui pra gente poder manter a eficiência aqui do nosso consumo de madeira, não vou reinventar a roda, tá, pessoal? Então, pra gente poder manter realmente aí a eficiência. Vamos lá, beleza, bacana, aqui já foi rapidinho. Aqui vamos colocar aqui rapidamente também.
Nossa casinha já está começando a tomar forma. Se tudo der certo, a gente vai ter material suficiente já para terminar ela, galera. Uma coisa interessante para todo mundo que gosta de construir, pessoal. Sempre pega material a mais. O material, ele acaba, né? A gente vai construindo e tendo novas ideias, novas coisas na cabeça, e ele acaba sendo exaurido numa velocidade muito maior do que aquela que a gente imaginava, tá? Então é sempre importante você pegar o máximo possível para poder evitar de ter que fazer idas novas ao mercado da natureza, né? Então, e a gente sabe que isso acontece. Então já peguei aqui, já coloquei. Muito interessante, muito legal. Agora, galera, vem a parte interessante. Que eu, Rox, gosto de fazer, tá? Eu gosto bastante dessa meia laje aqui, cara. Porque ela dá uma sensação de profundidade na sua construção. Então eu gosto de fazer as paredes com ela, tá? E viradas dessa maneira, e eu vou mostrar pra vocês por quê. Eu vou fazer essa daqui da lateral, só pra que vocês vejam do que eu tô falando, tá? Vou colocar branquinha mesmo, tá, pessoal? Só pra gente ver. Olha que legal. Quando eu construo ela assim, eu crio uma noção de profundidade. Então notem que eu tenho uma diferenciação bacana entre aqui o lado aqui do bloco, tá vendo? E aqui onde eu estou. Então isso faz com que eu tenha uma sensação de profundidade. Aqui no Hytale a gente tem algumas decorações interessantes, ó. Vou pegar aqui essa daqui, a madeira de faia. Tem a outra madeira, que essa daqui é a segunda mais comum, ó, que é a madeira de carvalho, olha, galera. Se vocês derem uma olhada na janela que ela faz uma janela muito interessante, ó, com essa janela simples de madeira. Então vou mostrar para vocês aqui como que ela fica aplicada com esse layout aqui, vocês vão ver que fica muito bacana, tá? A única restrição é que a gente só consegue colocar ela num bloquinho. Então pelo menos um carinha aqui, a linha de baixo, ela vai ter que ser um bloco mesmo de madeira. Então vou pegar aqui, vamos ver, eu acho que eu não tenho blocos de madeira aqui. Então vou fazer um aqui rapidamente, pra gente poder ter e eu mostrar pra vocês aí essa visão maluca que tem na cabeça do cachorro aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, a gente organiza o inventário certinho, beleza, vamos colocar algumas, a gente vai pegar aqui 10 bloquinhos aqui só para mostrar, vamos lá. Então se eu coloco aqui, galera, olha só que interessante que fica, ó, fica bem bacana, ó. Quando eu olho de fora, olha só, dá um aspecto interessante, não dá? Fica maneiro, diferente se eu colocasse ele inteiramente bloco, né? Inteiramente bloco fica legal. Lógico que existem outras técnicas, tá, pessoal? A gente, além de colocar dessa maneira, eu poderia colocar, por exemplo... Ó, vou mostrar aqui, vou simular como seria. De uma maneira mais clássica, né? Ó, a gente fazer esse frame aqui, vou pegar só os outros bloquinhos e aí a gente troca uma ideia com a diferença. Pra vocês poderem ver, ó. O que eu poderia fazer, olha só, dessa forma, eu coloco a janelinha no meio... Ó, vamos lá. Beleza. Olha só a noção de profundidade, pessoal. Aqui a gente tem uma visão que ela dá profundidade e dá detalhamento. Aqui a gente tem caixote. Então, uma outra coisa interessante, eu poderia, por exemplo, trabalhar aqui com... Vamos colocar aqui, liberar um pouquinho de espaço no nosso inventário, que tá precisado. Tá, pessoal? Mas, ó, vamos liberar aqui um pouquinho, beleza, tal. Liberei um espacinho, show. Vou fazer aqui, olha, para que vocês vejam os alçapões, né? Então eu poderia, por exemplo, fazer alguns alçapões para colocar em volta da janela. E a gente vê esse recurso muito sendo aplicado no Minecraft, ó, para parecer que a gente tem uma janela fechada, tá vendo? Mas mesmo assim, olha, ela ainda fica um pouco blocuda. Então fica um quadradão. Então cabe a vocês decidir qual o estilo mais legal. Eu gosto de combinar os dois. Então na frente da casa eu vou fazer nesse estilo aqui da direita, tá bom? E nas laterais eu talvez possa mesclar com esse estilo aqui, tá? Muito interessante, mas só para mostrar para vocês que a gente tem vários recursos que a gente pode usar na construção para poder trabalhar ao nosso favor e a gente ter a nossa casa, né? Da maneira mais legal, mais bacana que a gente gosta de construir para ter a nossa personalidade e sair um pouco do quadrado, né? Olha, rapaz, irônico falar de sair do quadrado num jogo cúbico, mas tá tudo bem. Vamos seguir em frente, vamos continuar aqui a nossa construção. Vou colocar os nossos bloquinhos aqui.
Vamos lá. Então a gente vai continuar aqui pra gente ter essa noção de profundidade legal que o Roxão explicou pra vocês agora. Vamos ver como é que ficou a nossa casinha. E a vantagem é que colocar a meia placa dessa forma, galera, ela ainda permite que a gente interaja com os blocos aqui, olha, do lado de dentro. Quem joga Minecraft há bastante tempo sabe, né, que essa parte que fica metade faltando da meia placa, né, ela não permite que a gente interaja com ela. Então eu não consigo colocar uma tocha aqui, por exemplo. Tô clicando com o botão direito, não vai. Entendeu, galera? Então é uma coisa interessante a gente saber disso, que colocando virado para fora a gente vai ter a beleza externa e a usabilidade do lado de dentro, além de economizar bastante nos materiais, tá? Porque com um bloco de madeira a gente vai conseguir fazer duas plaquinhas aqui de meia laje. Então vai ser interessante pra gente. Eu gosto de uma casa com bastante janela, mas eu não sei se eu vou colocar bastante janela aqui, pessoal. Eu não sei, o que vocês acham? Já tem uma janela ali. Acho que eu vou colocar pra ficar maneiro, pra ficar legal, né? A gente tem o recurso, vamos colocar, vai ficar bacana. Eu poderia também colocar, vamos fazer uma experiência, galera. Vamos fazer uma experiência. Vamos ver como fica se eu fizesse, por exemplo, a escadinha. Vou fazer 4 escadinhas aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada e ver como que a janela se comporta com a colocação da escada. Se eu colocasse nesse sentido, ó, ia ficar interessante, ia dar uma profundidade legal. Vamos ver a janela como que ela fica. Ah, ela também não pode ser colocada na escada, pessoal. Olha que interessante. Uma coisa interessante pra gente poder ver. Mas se eu deixar a escada no canto, eu posso colocar o bloco aqui. Olha só, e já deu uma... né? Deu uma diferenciada, né? Vocês não acham que ficou legal? Eu acho que ficou bacana, cara. Eu achei que ficou bacana. Então vou fazer aqui na frente também dessa maneira. Vocês veem, pessoal, o legal de vocês irem construindo é que vocês vão tendo ideias novas, né? Enquanto a construção vai indo e ela acaba ganhando vida. Então olha só que maneiro, cara. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Tá, então vou fazer dessa forma aqui. Vou deixar quebrado aqui pra gente colocar mais escadinhas e vai ficar super bacana, super estético, super legal. Vamos colocar aqui então, aqui, escadinha, beleza. Vamos nessa, ó, 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 ó. Rapaz, ó, 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 tá ficando da hora, hein. Posso colocar esse cara aqui, ó. Olha só, olha só. Pô, ficou bem maneiro, hein, galera. Ficou bem legal. Posso colocar aqui, ó, também. E ficaria mais maneiro ainda. Olha só, gente. Nossa, tá bem bacana, hein? Tá bem bacana. Eu gostei bastante. Tá, então agora vamos lá. Vamos continuar colocando aqui os nossos bloquinhos aqui, beleza? Pra gente poder fazer a nossa janela. No quarto eu vou deixar janela. Mas eu vou colocar só no cantinho aquela janela de cantinho. Então aqui eu vou inverter nos dois aqui. E aqui... rapaz. Aqui eu vou deixar uma só no meio. Uma só no meio, tá bom. Uma só no meio, então aqui vai ser meia placa mesmo. E vou deixar uma só no meio. Ou eu coloco uma 3x3. Uma 3x3, ó, tá bom. Uma 3x3 aqui vai ficar só aqui, beleza. Então vamos completar aqui. Pam, pam, pam. Aqui vai ficar a nossa escadinha. Vamos completar aqui. Pá, 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 pá. Beleza, vamos completar aqui. Tan, 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 tan. Opa! Deu a louca no patrão, cara. Deu a louca no patrão. Que coloquei coisa errada, mas não tem problema. A gente corrige rapidinho. Aqui eu falei que ia fazer uma janela, pô. Então vamos lá, vamos lá. Aqui eu falei que ia fazer uma janela. Vou tirar pra colocar minha janelinha, pô. Pô, aí não, pô. Aí não, aí não. Então vamos lá, janelinha bonitinha. Tá, 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 tá. Ok, janela, janela. Aqui vai ser uma janela maior. Legal, bacana. E aqui mesma coisa, vai ser só janelinha no canto. E com 2 de altura só. Beleza. Ali falta a escadinha, aqui eu posso colocar laje em tudo mais. Então, vamos lá. Então vamos
continuar aqui, eu vou aproveitar, galera, eu vou trazer as nossas bancadas de trabalho aqui pra dentro, né? Porque a casa já começou a tomar um... já começou a tomar a forma, então a gente já pode ter as nossas bancadinhas de trabalho aqui. Vou colocar ela aqui. Vou colocar ela um pouquinho mais pro lado aqui, só pra ficar legal. Ficou bacana. Beleza. Então agora vamos lá, a gente tem que fazer mais algumas meia placas. Vou fazer mais algumas plaquinhas também. E vou fazer algumas escadinhas. Tá, vamos lá então continuar aqui com a nossa jornada construtora. Ai, coloquei invertido. Gente, olha, isso acontece bastante, tá? Então, muita paciência na hora da construção, porque não tem jeito, você vai errar e vai ter que reconstruir uma coisa ou outra, inevitável, tá? Show de bola, galera. Então agora que a gente já colocou os nossos requisitos básicos aqui, eu vou começar a mexer na construção do nosso telhado. Então a gente falou bastante, né, de que os telhados são a alma aqui, né, cara, o que tem de melhor no Hytale. Então a gente vai começar a fazer esses telhadinhos agora, galera. Vou aproveitar para fazer um parkourzinho aqui, bem de boa, bem tranquilo. E vamos lá, para eu poder fazer esse telhado, eu quero fazer ele bonitinho, bem clássico, a partir daqui de fora. Então eu vou colocar um frame aqui, uma linha aqui seguindo toda essa parte aqui da frente da casa e vou levando ela, galera, um bloco para frente, ó. Então desse jeito aqui, bem simples, bem tranquilo, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui bem rapidinho, bem legal. A gente vai vir aqui, galera, eu vou fazer por enquanto um telhado seguindo em um sentido, tá bom? Então por enquanto vai ser num único sentido. Vamos ver se a gente consegue colocar com algum outro bloco aqui de construção. Pode ser a terrinha só para auxiliar a gente. Pra gente poder colocar aqui o nosso bloco de telhado. Aí, garoto. Então vamos lá. Aí vou colocar aqui mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vamos lá. Cães à obra. Como eu queria ter os clones ninjas que os nossos amigos aí da cultura pop tem, né, galera? Putz, ia ser uma ajuda do caramba. Então, olha só, já começou a tomar uma forma legal, pessoal. Vamos dar uma olhada em como tá ficando ali na frente, tá? Ó, olha aí, ó, tá ficando um telhadinho maneiro, hein? Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Agora, eu não quero subir esse telhado ao infinito e além, tá bom? Primeiro porque eu quero economizar recurso e eu não quero gastar toda a madeira que a gente pegou só com isso. A gente ainda tem um bocadinho, ainda temos 100 aqui. Talvez isso daqui que a gente tem, pessoal, não seja o suficiente pra gente finalizar o telhado, tá? Então, por conta disso, eu vou fazer ele dar uma volta, tá bom? Com esses 3 níveis aqui mesmo. Se faltar madeira, não vai ter jeito, a gente vai ter que ir lá e vai ter que pegar. Infelizmente é isso. Vocês viram o parkour, né, maluco? Pô, o negócio aqui tá bravo. E vamos lá então, vou detonar isso aqui. E a gente falou, hein, pessoal, que pegar recurso, cara, nunca é demais. Ele, infelizmente, acaba que sempre falta. Então, a gente, infelizmente, acaba sempre ficando sem recurso. E aqui tá a parte legal do Hytale. Eita ferro, olha só. Olha só. Os telhados são muito bonitos. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. Ah! Sem muito problema. Vai dar certo. Tá bom, pessoal? Vai funcionar, vai funcionar. Vocês vão ver. Então vamos lá. Aqui.
Ah! Então aqui a gente vai tirar esse cara. Beleza. Ó, um aqui. E... Ahá! Conseguimos. Acertamos. O telhadinho. Vamos continuar então, galera, ó. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Rapaz, ó. Que frieza nos cálculos na hora de colocar esses telhados aqui do Rox, cara. Ó, coisa de louco. E erramos mais um. Mas não tem problema. Vamos continuar, que agora a gente já tá conseguindo finalizar quase que a nossa build, galera. Então, nosso telhado aqui... Finge que não viu aquele lá. Finge que não viu aquele lá e também esse. Então já estamos quase conseguindo, galera, fazer direitinho o nosso telhado. Vou descer de novo para pegar mais telhadinho, né? Pra gente poder finalizar. Vocês viram que tá ficando bonito esse negócio. Então vamos lá, não vai ter jeito, galera. Ai, caralho, fiz merda. Ô, xinguei, desculpa, gente. Vamos lá, fizemos alguns blocos inúteis aqui, completamente à toa, pessoal, por causa de misclick do jogador. Ai, senhor do céu, essas madeiras vão fazer falta, vai fazer falta. Mas não tem problema, vamos tentar trabalhar. A gente vai conseguir. Então fizemos aqui mais um, beleza, belezura. Aqui, vamos... Aqui, pessoal, a esse ponto a gente pode quebrar esses blocos e fechar o telhado normal e fazer um detalhe por dentro, hein? Eu acho que agora, dada a escassez de material, vai ser isso. Então, telhadão aqui, terceiro nível quase completo. Vamos colocar aqui... Caraca, mané. Vamos lá, me ajuda aí, me ajuda aí. Então, beleza. Estamos com ele quase completo. Pô, seria muito bom se a gente conseguisse. A gente consegue! Ah, rapaz! Ai, que coisa boa esse Hytale. Ele permitiu que a gente desfizesse a pequena cagadinha que a gente tinha feito, né? Maravilha. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapidamente. Vamos continuar colocando esse telhadinho aqui marotamente. Vai ficar legal, vai ficar bonito, vai ficar formoso. Estamos quase, estamos quase. A interseção aqui bonita. Fechou? Então, agora a gente consegue, hein, pessoal? Agora a gente consegue terminar esse terceiro nível. Vamos lá, vamos lá. Estamos quase. Estamos quase. Estamos quase. Opa, rapaz. Aê. É isso aí, coisa boa. Então agora a gente terminou o desenho do telhado, galera, ó. Ficou um telhadão responsa, formoso, legal, uma choupaninha coloquial, igual a gente falou que ia fazer, tá? Vou vir aqui só pra fechar isso aqui. Só pra fechar isso aqui, tá bom? E o que eu vou fazer agora, galera? Agora a gente precisa fechar essa parada. Eu vou escolher um outro tipo de bloco que a gente tenha maior abundância pra gente poder fechar esse meio aqui do telhado, porque ele não vai ficar aparente pra gente por enquanto. Então, no futuro, a gente pode substituir novamente com o telhado da cor branca na sua versão reta. Então, pessoal, aqui na madeira, ó, vocês vão ver que ele também tem uma versão retinha. Vamos lá, disclaimer. Por que eu não gostei muito da versão retinha? Porque jogando em outras construções que eu fui fazer, eu vi que dependendo do bloco que você coloca embaixo ou em cima, ele dá uma glitada gráfica, então ele fica dando aquela vibradinha, conforme acontecia com meias placas no Minecraft também. Então, por isso, eu não vou usar esse cara. Vou aproveitar pra gente pegar esse cascalho de basalto que a gente tem aqui. Talvez ele seja muito escuro, né? Ele tem aqui uma versão escura. Vamos ver, a gente tinha aquela outra madeira aqui na nossa... Aqui, a tora de faia. Vamos ver como fica o bloco da faia pra gente poder dar uma olhada. Olha, ele fica clarinho e tal.
E como que a gente tem aqui, tem um outro bloquinho que é a plataforma. Eu também não curti muito usar ela, galera, por um motivo simples. Ela permite a passagem de partículas de água. Então, se chover, vai ficar passando partículas de água do telhado para sua casa. Então, também esse é um outro motivo de eu não optar por usar a plataforma. Mas a gente poderia ir com a nossa laje de madeira clara, né? Mas eu acho que para dar uma diferenciada, seria legal se a gente tivesse aqui um telhado um pouco mais escuro. Bom, eu acho que sim, galera, eu acho que sim. Então vou pegar essa tora de faia aqui e vou fazer um pouquinho aqui de meia placa dela, tá bom? Pra gente poder usar. E vou fazer algumas versões de bloquinho e vocês já vão entender o motivo, tá? Então vou subir aqui no telhado e vou começar a instalar essas placas aqui pra gente poder ter, vamos lá, um telhadão de respeito fechadinho, tá? Pra ninguém botar defeito. Então, já começamos botando o primeiro bloco errado. O editor vai botar aquele time-lapse maneiro pra gente já se ver. Valeu! Então, pessoal, vocês podem ter se perguntado aí por que eu quebrei nessas posições. É porque aqui eu quero colocar um bloquinho inteiro. Porque eu quero ser capaz de colocar uma lanterna pendurada em cada um desses pontos para a gente ter uma boa iluminação da nossa casa, tá bom? Aqui na parte de cima, para poder dar uma fechada naquele estilo dela lá de cima e para não ficar feioso, eu vou colocar algumas cerquinhas. Então vou fazer aqui a cerquinha rústica mesmo, que é esta daqui. Não, ela não vai ficar legal. Vamos ver aqui com a tora de carvalho quanto que a gente consegue fazer. Aqui a cerca de madeira dura. Então vou fazer algumas dela aqui, beleza? Pra gente poder fechar lá em cima e eu poder colocar algumas tochinhas e tal, uma decoração no telhado, para que ele não fique um telhado, né, muito simples assim, que não tenha nada demais, né? Então vamos colocar aqui. E em algum futuro, quem sabe a gente não faz um terracinho aqui no nosso telhado, né? Então a gente já tá se preparando pro futuro, tá bom, pessoal? Então vou colocar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Mas de novo, tá, pessoal? Preferência pessoal, cada um pode fazer da forma que achar melhor. Eu acho interessante colocar esses detalhezinhos, né, pra gente poder ter uma sensação de novo, né, de profundidade aqui. E nossa, tô colocando tudo ao contrário. Uma sensação de profundidade quando a gente fala do nosso telhado, né? Ó, e ficou uma paradinha maneira. Aí eu vou vir aqui e vou colocar uma tocha aqui, aqui, uma nesse canto e uma no outro, porque eu odeio perder a minha casa durante a noite, tá, pessoal? Então eu vou deixar dessa maneira e vamos ver como fica a aparência da nossa casinha. Olha só, fica interessante, pessoal. Eu gostei, achei bacana. Não sei vocês, tá? Mas olha, achei que ficou bem legal, bem bacana, tá? Aqui do lado de fora, pra gente poder ter um estilo diferente, eu não vou colocar simplesmente a nossa tocha. Eu vou usar, galera, o recurso aqui pra gente poder fazer, né? Aqui a gente ainda não tem tudo, né, na verdade. A gente vai precisar aqui da nossa bancada de móveis, então já vou fazer a nossa bancada de móveis. Vamos colocar ela aqui, beleza. Vou colocar ela aqui ao lado da bancada do construtor, tá bom? E nela a gente tem opções de iluminação. Então o que eu gostaria de colocar internamente, pessoal, seria esse cara aqui, a lanterna, e ela usa vela para ser feita, ok? E a vela, por sua vez, vai usar a barrinha de cobre. A gente tem bastante, não tem muito problema. Mas lá pra fora, pessoal, eu quero usar isso daqui, as velas Quebec. Eu acho que elas têm uma aparência muito boa mesmo. E elas vão combinar muito com a nossa build, tá? Então eu vou colocar elas aqui em pontos estratégicos. Só que vocês estão vendo, olha, eu não tenho tantos lugares que eu posso colocar. Então o que vocês acham de a gente fazer um suporte, uma prateleira, né? Para eu poder colocar essas velhinhas Quebecs aqui e elas vão ficar muito bacanas. Então vamos dar uma olhada aqui
na prateleira. A prateleira, se não me falha a memória, fica na bancada do construtor mesmo. Vamos ver aqui as opções que a gente tem. Aqui, ó, prateleira de madeira rústica. Vamos fazer uma dessa daqui para dar uma olhada, pessoal. E vamos ver como é que fica a aparência dela, se ele combina. Ó, colocamos aqui. Olha, ela fica bem na beiradinha. Então vamos ver como fica a de madeira escura. A de madeira escura. Placa simples, prateleira simples de madeira. Olha, ela é bem diferente, né? Então vamos ver como fica. E ela não me deixa colocar nada em cima. Isso é um problema. Então ela é mais uma forma decorativa, talvez, para colocar outro tipo de bloco. Vamos ver então a opção que a gente tem aqui agora. A gente já fez com a tora de carvalho, a madeira macia vai fazer a mesma coisa que a gente já fez ali. Então, pessoal, nesse momento, bom, vai ter que ser a nossa prateleira rústica. Então eu tenho 6 aqui, eu vou fazer mais algumas aqui só para fechar. Nossa, eu tinha... deu 6 mesmo. Então vou vir aqui fora e na parte aqui, aonde estou aqui na frente da casa, vou colocar essa daqui mesmo, tá, pessoal? Ó, apoiadinha nos bloquinhos, já ficou bem legal. Aqui fora, nas laterais, eu vou colocar em uma lateral, né, que é a lateral muito grande que a gente tem aqui, ó. Então vou colocar aqui, vai ficar bacana. Ficamos ali mais ou menos com 3 de altura, né? Então é isso aí, nesse cara aqui. Beleza, belezura. Então já tenho aqui aquela parte da casa bem iluminada. Aqui vou colocar uma aqui também. Então essa parte da casa tá bem iluminada também. E agora eu tenho uma ali, 2 na parte de trás e me sobrou uma para eu poder colocar. Então essa uma, pessoal, nossa, ficou bem legal a nossa casa e eu tô bem satisfeito, tá, gente? Então essa uma eu vou colocar aqui mesmo, tá, pessoal? Então vou aproveitar aqui na parte menos iluminada da casa e vou colocar aqui. Já vou deixar esses 2 espaços aqui pra gente poder fazer mais velas Quebecs quando a gente pegar o restante dos nossos recursos, tá bom? Aí a gente vai poder completar elas aqui. E aí vai estar chique demais, tá bom? Então agora tá faltando a gente colocar as portas na nossa casa. Vamos colocar portinhas então também. Temos essas portas aqui que são bonitas, portas de madeira. E vão dar aquele toque especial que a gente quer para nossa casa. Olha que coisa bonita, muito interessante. E aqui em cima, pessoal, eu ainda vou pensar num detalhe para fazer ali, tá? A gente ainda tem que pensar num detalhe para fazer ali. Eu vou pegar um pouquinho... Olha, eu tinha mais seiva, gente. Então eu consigo fazer mais velas Quebecs aqui já. Olha que legal. Então já vou fazer as 2 que a gente precisa já para poder colocar ali nos espaços que ficaram faltando. Vamos colocar ali, tá bom? Então vamos colocar. Desse lado aqui. Ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou legal. Aqui a mesma coisa, ó. Ficou muito bom, gente. Ficou muito bom. Então, vamos lá, galera. Finalizamos aqui a estrutura principal da nossa casa. Estão faltando as lanternas na parte de dentro, que eu vou buscar lá. E, uma vez com tudo isso, a gente vai fazer a decoração dos interiores. Porém, esse vídeo já está muito longo. Então eu vou deixar para decorar os interiores no início do próximo episódio, tá bom, galera? Então vamos lá de novo, aquela aceleração estilo The Flash que vocês já estão acostumados, para a gente poder pegar os nossos recursos aqui, os principais, para completar a iluminação de dentro da nossa casa. E acho que a gente já pode até levar a nossa caminha, hein? Vocês não acham não? Eu já acho que já pode, já podemos levar na nossa caminha, hein? Então vou pegar isso aqui, a nossa cozinha. Vou pegar as nossas barras aqui preciosas, o restante das coisas aqui posso levar depois. Vamos correr de volta. E a noite está chegando e olha só como está ficando maneiro. Olha como ficou legal a nossa chopana, galera. Olha só, ficou um casarão responsa. Com materiais simples aqui, né? Nada de muito rebuscado. A gente ainda tem muita coisa que dá para melhorar e eu vou falar disso também no próximo episódio, tá? Mas eu acho que ficou legal, hein? Vou colocar aqui a nosso saquinho de dormir por enquanto.
É igual quando a gente acaba de se mudar, tá, gente? É desse jeito mesmo, é desse jeito que as coisas ficam, tá? Aqui, vou aproveitar para já fazer as nossas velinhas. Então vamos fazer nossas velinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer as nossas lanternas, então... Beleza, 5 lanternas e vou colocar elas aqui, galera, porque era isso que o Roxão queria. Uma iluminação bacana, legal, assim, bem aconchegante, cozy, né? Como o pessoal gosta de falar, para nossa casinha. Então a gente vai ter que trazer agora os recursos que a gente pegou para poder colocar aqui. Começar a parte da mobília propriamente dita dentro da casa. Vai ficar muito maneiro, sem sombra de dúvidas, tá, pessoal? Então vou deixar aqui desse jeito. Vamos ver se a gente já consegue dormir para poder ver nossa casa de dia. Não, estamos quase na hora, galera. Quase na hora da gente conseguir dormir. Mas olha, vou dizer para vocês, hein? Dá para ficar orgulhoso ou não dá para ficar orgulhoso de uma casa dessa daqui, pessoal? Olha só. E vocês vão ver como que o espaço que a gente tem lá dentro, fazendo nessas proporções que a gente fez, né? 10 por 10 aqui com um anexo para ser o nosso quarto ali, já vão ser o suficientes para a gente poder suprir a nossa necessidade básica por um bom tempo, até a gente precisar de uma casinha maior. Então, não sei vocês, eu acho que eu mereço aqui morder meu bifão aqui, ó. Que maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom esse bife. Vou fazer aqui aquela... cadeira simples com a nossa mesinha. Vou colocar aqui. Falei que não ia começar a mexer com a mobília de uma vez, mas ó, olha só. Aqui. Então vamos dormir rapidamente, igual universitário. Vamos dormir no chão mesmo. Show de bola, galera. Então, temos aí a nossa casinha finalizada, muito bom, muito chique, muito bacana. Se você gostou do vídeo, pessoal, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal. Estamos começando com aventuras aqui no Cafofo do Rox. Toda semana vídeos novos aí pra vocês, trazendo cada vez mais conteúdo. E olha só, galera... Pô, ficou bem bacana, merece, né? Essas dicas aqui da profundidade, dos alçapões, as janelas, olha aí como é que ficou um negócio legal. E ainda podemos fazer mais e vocês vão ver no próximo episódio como que essa build, como que a nossa choupaninha, nosso refúgio, ainda pode melhorar mais. Então tá bom, pessoal? Eu vou me despedir de vocês, um forte abraço, fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!